acabei de trocar uma mensagem com ele. Sério? Agora, ele tá chegando aqui, ele mandou uma mensagem. Vamos, tá fora. Vamos. Temos que matar rapidinho, né? Não, tranquilo. Vamos destrinchar Vamos lá. agora. Mas eu sempre fui muito tímido, adorava jogar um Dotinha, adorava jogar, né, que alguns chamam de League of Legends, tem o LoL e Nossa, tudo mais. mas é um nerd clássico. Mas na minha época não tinha nem o Porque, League na of verdade, Legends. agora mudou, agora é geek. Ele é um perfil geek, Ah, né? gente, É o tal geek. desculpa. Eu tô aprendendo novas gírias. É. Sempre gostei, tive Game Boy Color, Pokémon 5. E aí, galera, o Rio Tá On, o podcast mais carioca do Rio, começando agora comigo, Dedé Galvão, e aqui do meu lado tá minha co-host Renata Cordeiro para mais uma aventura, mais uma jornada, mais um vereador desbravado aqui pela gente, Renata. Exatamente, estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez em mais um programa e mais um episódio com mais um vereador. Exatamente. Pedro Duarte dos Santos, seja muito bem-vindo, Pedrão. Obrigado, Fica à vontade aqui. agradeço. Seja Vamos falar muito sobre bem-vindo, vários vereador. assuntos. A gente, na verdade, está aprendendo com os vereadores, né? Porque tem muita coisa que Exatamente. vocês fazem que a gente toma conhecimento aqui, A gente né? não faz ideia, não só a gente, como também muita gente está escutando a gente, né? Vendo e escutando as nossas conversas para saber um pouquinho mais sobre Câmara, mas também porque a gente é muito curioso para saber sobre a vida do vereador, né? O que dia a foi dia, né? eleito. Exatamente. Posso começar as apresentações? Pode começar, Renata. Vamos lá. Hoje o nosso entrevistado é Pedro Duarte dos Santos Soares Júnior, não é isso, vereador? Você nasceu em Duque de Caxias, tem 30 anos e é formado em Direito. Na época da faculdade, na PUC do Rio, ele foi presidente do DCE, o Diretório dos Estudantes. Só isso aí já deve dar, né, muita história pra gente desbravar por aqui. O Pedro tá no seu primeiro mandato como vereador pela cidade do Rio de Janeiro e aqui na Câmara ele defende pautas relacionadas à educação e ao controle dos gastos públicos. Seja muito bem-vindo de novo, vereador. Nada, que eu agradeço. Vamos começar perguntando o que costuma ter na sua caneca. A gente tá aqui com a nossa canequinha bonitinha. A gente chegou aqui, aí ele olhou pra caneca e falou, olha, legal, um branding, né? Ou seja, uma pessoa que já tá ligada nesse quesito. Nova né, geração, vereador? né, Nova Renata? geração. 30 anos, a gente tem muito que aprender com essa galera. Exatamente. Não que você seja... O colágeno é diferente, Renata. diferente. O colágeno A gente dos 30 é a gente diferente. já se sente um pouco mais humilhado aqui. Mas me conta, vereador, o que costuma ter na sua caneca? Café, infelizmente mais do que deveria. Mas É? essa hora, agora tem água, porque já vai ficando mais tarde, a gente começa a cortar. Mas você gosta muito de tomar um cafezinho Gosto durante... Viciado, Muito. que tem gente que é viciada em Não, café. muito. Né? Acho que virou até uma questão de hábito. Eu começo a ficar nervoso, eu falo, vou tomar um café. Gente, aí fica ligadaço, fica né? ligado. Não, eu falo, vou começar a trabalhar em alguma coisa. Aí eu pego um café. E aí eu vou juntando, no final do dia lá no gabinete, eu olho minha mesa, tem uns 5 potinhos. Jesus, mas e aí, como é que faz pra dormir? A cafeína já te... É por isso agora, né? Já passou das 6, eu já começo já a cortar. começa a cortar. Já E dá uma costuma dormir diminuída. tarde? Ou... Durmo tarde. É... Durmo tarde. Como é que é o dia a dia? Pedro, você vem aqui logo cedo, pela manhã, vem todo dia. Como é que funciona o teu dia a dia, assim, Sim. de vereador? Inclusive tem vários modelos de mandato de vereador, né? Vocês conversaram com outros, quem acompanhar a Câmara. Tem muitos vereadores que ficam muito nos seus bairros, rodam muito a cidade. Sim. Eu sou de um perfil que eu venho à Câmara todos os dias. Então, claro que às vezes nós temos agendas externas, preciso visitar algum bairro, fazer alguma fiscalização, mas via de regra eu sou um vereador muito de gabinete. Então eu chego aqui muito cedo, normalmente 9 da manhã, saio tarde, saio 8 da noite, venho e volto de bicicleta. De Venho e bicicleta? volto de bicicleta, inclusive a saída aqui eu sempre tento sair um pouco mais ligado, que o entorno é meio escuro, um pouco estranho. Mas minha rotina no geral é essa, chegar aqui bastante cedo, sair bastante tarde, porque eu sou muito de estudar a pauta, de ler os projetos, de preparar, fazer boas falas. Então acaba que eu fico muito tempo no gabinete estudando e recebendo as pessoas. E no caso, pedala de que distância pra vir? Eu moro ali na divisa entre Flamengo e Botafogo. Caraca, Eu moro atrás mas da FGV. Não, eu demoro, é uma bicicleta elétrica. Então, no geral, de manhã eu venho mais na base da eletricidade, que aí eu não suo, não chego aqui suado. Mas na hora de ir embora eu já vou pedalando mais, que eu demoro um pouco mais pra chegar em casa, mas faço algum exercício. Mas menos de 20 minutos eu vou e volto. É o que eu te falo, né, Renata? A gente vai aprendendo. A gente vê que cada vereador tem um tipo de atuação. Cada um Não existe tem um uma jeito, atuação personalidade. certa ou uma errada, né? Você vê Claro que não. que existem várias... É muito plural isso, né? O É. Rio Tá On tá te mostrando aí o perfil de cada vereador de uma maneira eles são reflexo diferente. da nossa sociedade, né? Exatamente. Isso, todo mundo que elege se identifica, né, com o vereador. Mas vereador, você estava falando assim que você é uma pessoa mais metódica, tá ali, chega cedo, cumpre o gabinete. Você tem uma cara assim de ser uma pessoa meio nerd. Quando você era assim estudante, era de boas notas também, gostava de que matéria? Renato, eu acho que é surpreendente eu estar aqui e o momento da PUC, que eu fui presidente do Diretório Central, para mim também foi uma
uma grande surpresa, porque eu sempre fui muito tímido. Até hoje eu me vejo como uma pessoa... hoje, quem me conhece há menos tempo fala, não, é impossível, você adora falar, vereador, né? como? Mas eu sempre fui muito tímido, adorava jogar um Dotinha, adorava jogar... Né, que alguns chamam de League of Legends, tem o LoL e tudo mais. Mas é um nerd clássico. Mas na minha época eu tinha nem o League of Legends. Agora mudou, agora é geek. Ele é um perfil geek, né? Gente, desculpa. Eu tô aprendendo novas gírias. Sempre gostei, tive Game Boy Color, Pokémon Silver, Golden, Amarelo, jogava... Sempre fui de jogar muito. Sempre fui um fã disso. Né, sempre fui chamado também de nerd, então... o óculos ajuda, o cabelo penteado pro lado, sempre com uma pastinha. Até hoje eu ando sempre com uma pasta, então tem um pouco essa imagem. E acabou que na faculdade, esse lado nerd eu sempre li muito. Então, mesmo falando um pouco com as pessoas, sempre sendo um pouco mais fechado, eu gostava muito de ler. E nisso eu comecei a formar muita opinião política. Então lia, mas aquela opinião era minha. E aí na faculdade eu comecei a me revoltar. E eu comecei a perceber que se eu quisesse que as minhas ideias tivesse algum espaço no debate público, eu precisava falar. Assim, o início foi uma tragédia, era horroroso. Foi horroroso. Mas sim, eu era um tipicamente nerd que eu não gostava muito de falar, mas a vontade de defender minhas ideias foi maior. Mas eu continuo sendo nerd, só passei a falar um pouco mais. Aí imagina, eu fico imaginando uma pessoa assim, super tímida, aí de repente você começou a se revoltar, né? Como você diz, assim, quando a gente entra na faculdade, né? Quem já fez faculdade sabe que a gente entra muito em conflito, a gente tá formando muito a nossa opinião, a gente tá se tornando um adulto. E como é que foi pra você, que era uma pessoa super tímida, mesmo revoltada, se tornar assim um líder do DCE, né? O presidente? Acho que foi muito falta de lideranças, que é um problema que eu vejo a nível estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Mas assim que eu entrei na PUC, eu comecei... Meu centro acadêmico era vermelho, frase do Che Guevara, do Marx. Temos muitas pessoas que defendem, mas particularmente não é minha ideologia. Eu sou um liberal, então aquilo me irritava. Eu comecei a perguntar, e aí, alguém vai fazer uma chapa? Vai ter alguma chapa contra? E não tem chapa contra não, tá tudo como tá. E aí eu falei, vou escrever uma chapa. E aí começou uma loucura de que você escreve uma chapa, você precisa defender a sua chapa. E aí fui pra debates em que eu tive desempenhos horrorosos, tenebrosos e coisas vergonhosas. Felizmente, hoje em dia já não é mais... escola, né? Mas foi ali que eu aprendi. E comecei a ser muito ativo. Então, mesmo tem jogos jurídicos, né? Várias faculdades têm seus jogos semestrais, os alunos se reúnem. Eu falei, então também vou participar, vou lá. E aí eu fui pegar, Renata, a lista, Dedé também deve gostar de esporte. E eu gosto muito de futebol, mas sempre fui horroroso. E aí eu perguntei a lista de esportes que tinha pra poder ajudar nos jogos, participar. E aí tinha xadrez lá. Nos jogos jurídicos tem xadrez. Então eu tenho 2 medalhas de prata. Tenho uma medalha de bronze. Ele é muito geek. E até hoje, no final de semana, eu jogo uma partidinha de xadrez pela manhã. Domingo de manhã, eu tomo um café e jogo uma partida de xadrez. E o que é mais fácil? É jogar o xadrez de tabuleiro ou esse xadrez aqui da Câmara dos Vereadores? O de tabuleiro é muito mais fácil. Muito mais fácil. Aqui é o caos. Difícil, aqui eu sou um peão ali. Tô sendo sacrificado todo jogo. Mas a gente vai aprendendo e o grande sonho é virar uma torre, um bicho, virar um rei e ter mais espaço nesse tabuleiro. Mas tá caminhando, tá indo bem. Quando você fez que faculdade lá na PUC? Fiz direito, sou advogado. Fez direito, é verdade. Eu apresento e eu mesmo esqueço, né? Você vê. A idade é um problema, gente. Todo mundo vai chegar e vai vestir esse chinelo. Mas aí, vereador, quando foi que você percebeu que você queria realmente ingressar na carreira política? Porque tudo bem, aí foi presidente do DCE e tal. Foi naquele ambiente de faculdade que você falou, acabou, eu quero seguir pela política? Foi, porque ali, inclusive, Renato, não foi um processo tão fácil. Eu perdi a primeira eleição, eu perdi a segunda eleição para centro acadêmico. Centro acadêmico falamos só do direito, né? Então eu disputava só para representar os alunos do direito. Perdi a primeira, perdi a segunda, perdi a terceira. Na terceira eu falei, não dá mais para mim, desisto disso, vou estagiar, vou fazer outra coisa da vida. E aí meu vice-presidente da minha chapa à época assumiu e ele ganhou por 400 a 100. E aí eu soube definitivamente que o problema era eu, né? Não é? Mas na reta final da faculdade, eu disputei as eleições para o Diretório Central de Estudante. Então ajudava na gestão desse meu amigo que foi eleito, ajudava na gestão do direito. E aí, curioso, né? Depois de ter perdido tantas, eu fui disputar a eleição central da PUC. São mais de 11 mil alunos, 3 mil votam. E eu acabei sendo eleito presidente por 1.400 votos a 1.100. Depois eu fui para a reeleição no meu último ano de faculdade, que foi reeleito com mais de 70% dos votos. Então ganhamos por 1.600 a 600. E aí, pessoas da política de fora começaram a falar, Pedro, você tem que ser candidato. Se você teve 1.600 votos dentro da PUC, imagina PUC, os irmãos, os pais, os primos, tudo mais. E eu gostei muito. Né? No DCE eu representava mais de 18 cursos, mais de 11 mil alunos, tinha um orçamento anual de mais de 130 mil reais para fazer os eventos, para organizar.
E aí você vê aquele túnel, né, se fechando, ou você saindo do túnel, né, concluindo a graduação, você fala, pô, vai acabar? Eu não vou mais falar em nome dos alunos, eu não vou mais debater, eu não vou pro debate, eu não vou ter mais uma oposição que fica me questionando. E aí veio a ideia de ser candidato para dar continuidade a isso que hoje me realiza. Desde o início dessa disputa, sempre me realizou. Eu gosto muito de fazer um debate público, defender minhas ideias. Quem acompanha aí o plenário sabe que eu sou sempre bem polêmico, que é curioso, né? Alguém tímido acaba sendo um dos vereadores mais polêmicos, mas veio daí a ideia de ser candidato. Poxa, legal. E por que você escolheu o Partido Novo? Eu acho interessante a forma do Novo recrutar. Não é um recrutamento, né? É uma forma diferente. Queria que você explicasse pro pessoal como é que funciona, né? Pra pessoa fazer parte do Partido Novo. Não, perfeito. Vamos lá. Tem até duas considerações importantes com relação a isso. Eu fui candidato a vereador em 2016 pelo PSDB. Fui candidato a deputado estadual em 2018 pelo PSDB e agora em 2020 pelo Partido Novo, que sempre foram os dois partidos que eu tive grande simpatia e foi minha grande dúvida na hora de filiar em 2016. O Novo, por ser um partido com grande identificação liberal, então o Novo é um partido que é liberal assumidamente, está no estatuto, todos os mandatários são liberais, é uma linha nossa. E o PSDB eu tinha um carinho enorme pelo histórico das reformas. Gosto muito, Fernando Henrique Cardoso, as privatizações da década de 90, as reformas. Então eu tinha um carinho histórico, mas infelizmente o PSDB se perdeu no meio do caminho nos últimos anos. E aí eu fiz a mudança para o Novo, que é o partido genuinamente liberal. Então, explicar primeiro o meu motivo de eu ter ido para lá. Por que tá lá? Por que estamos no Novo, exatamente. Né? E o segundo, o Novo tem processo seletivo, então muitas pessoas falam... Eu achei isso super curioso, né? Como se você estivesse concorrendo para uma vaga de emprego. Exatamente. O partido, você se filia pela internet e aí, a cada 2 anos, ele abre o processo seletivo para vereador, as pessoas vão lá e se inscrevem. Então, o partido não fica ligando para outras pessoas. Às vezes, eu tenho alguns amigos que falam, Pedro, vocês tinham que chamar fulano para ser candidato. Ué, mas por que ele não entra no nosso site para pedir para ser candidato e se inscrever? Nós temos muita lógica de que os indivíduos, as pessoas que vão fazer diferença na política e que, para isso, ela tem que sair da indignação para ação. É o lema nosso. A pessoa tem que procurar fazer a diferença na política. A gente não tá aqui, a gente não entra numa eleição falando, eu quero ter nominata cheia, eu tenho que lançar 70 pessoas. Eu vou lançar a quantidade de pessoas qualificadas para o cargo, interessadas no cargo que tiver. Se forem 3 pessoas, serão 3. Se forem 30, serão 30. Então tem que fazer prova, tem formação. É um tempo, dá um trabalhinho. Mas dá um trabalho, mas é tipo um vestibular, né? Então passou, passei, vamos lá e vamos tentar depois. Aí começa um outro processo que aí é através do nosso voto. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo? Claro. Vamos lembrar de Pedro, uma criança que jogava xadrez, que jogava videogamezinho, que eu não sei o nome, e com os pais comerciantes da CADEG, que é um lugar, gente, que eu sou apaixonada. Quem já pôde frequentar a CADEG sabe que aquilo ali é um mundo. CADEG é vida, né? É vida e é muito bacana. E você foi criado, seus pais são comerciantes, não é isso? Você foi criado desde criança, assim, qual é a sua memória de criança quando você pensa, assim, nos seus pais e na sua criação? Eu tenho 30 anos. E a loja da família tem 38 anos. Eita! Então, assim, mais velha que vou você. deixar bem claro que eu não lembro, né? Nem teria como lembrar de uma época que não houve a loja nossa na CADEG. Que, inclusive, para quem é uma loja de flores, meu pai, meus tios são floristas. Olha que lindo! É uma loja tocada por 3 irmãos. E, na verdade, meu avô era comerciante. Meu avô é português, veio de Portugal. Enfim, fugindo da fome, aquela dificuldade. Seu Manuel quer abrir uma padaria em Caxias. Eita. Nada poderia ser mais caricato do que isso. Gente, total. Minha avó, Adília. E aí, os filhos, os 3 irmãos, meu pai Pedro, tio Abel e tio Silvio, abriram essa loja na CADEG, que já vai fazer aí 4 décadas. Então, desde pequeno, eu lembro, para quem visita há muito tempo, vai lembrar que o centro de abastecimento do estado da Guanabara, ele era muito parecido com o Ceasa, né? Ele era muito de abastecimento. Então, o que eu lembro de cheiro de mijo, eu lembro de muita poeira no chão, eu lembro de caminhões passando, do caos. Daquele caos, Daquele caos. Meu pai trabalha de madrugada há quase 40 anos, porque ele é o caçula. Então, uma família portuguesa, né? Acaba que na divisão caçula pega ali a dificuldade. Então, meu pai trabalha desde sempre de meia-noite a 9, 10 da manhã. E era o horário que muitas vezes eu acompanhava ele. Então eu lembro realmente da CADEG e do caos, porque é de madrugada que lojistas vão lá comprar, que é aquele momento de revenda, caminhão chegando, caminhão tirando a mercadoria. E eu ficava lá, inclusive as bochechas vêm muito disso, porque eu não tinha muito o que fazer com 8 anos. 7 anos eu ia na lanchonete lá, o Corujão, que ficava aberto de madrugada e comia, ajudava um pouco ali, mas o que eu lembro a lembrança afetiva é isso. Eu lembro de uma CADEG escura, porque eu lembro dela muito de madrugada, e lembro do caminhão, do cheiro de
mijo, da bagunça. Hoje em dia, lá mudou muito o perfil, né? Virou um polo gastronômico, muito, tá bem mais nossa, organizado. agora é chiquérrimo, né? Tá bem legal. E falando de comida, o que você curte comer? Ó, muita coisa, sobretudo, deixando muito Sério? claro. Eu já pesei 22 quilos a mais, então felizmente aí deu uma Por isso que organizada. por isso que ele tá vindo de bike agora. Mas Tem que manter isso aí sob controle. Mas eu gosto muito de massas, gosto muito de carne, muito de bolinho de bacalhau, que é uma tradição. Era isso que eu ia te perguntar, o que Porque você come na português serve cadeia? muito, coisas né? dentro da cadeia. Muita comida. Muita. Na cadeia eu tenho um roteiro meio clássico, né? Eu como o bolinho e sempre apresento aos amigos do Cantinho das Concertinas, do seu Carlinhos, que tá lá há uma vida, porque ele organiza a festa portuguesa que tem ali aos sábados, muito tradicional. Como sempre lá, e depois uma costela no Costelão, que é outro clássico. Você tem vários restaurantes muito bons, mas eu particularmente acho a costela de lá imbatível. A comunidade portuguesa é muito forte ainda no Rio, né, forte, cara? muito Eu forte. sou muito amigo de Inclusive sou portugueses. vascaíno em função disso também. Ah, gente, mas isso aí a gente abafa, sabe, gente, vereador? Que Ah, eu de jeito tanto, nenhum. tanto desse papo. E como é que você acompanha realmente, assim, o Vasco? Vai a estádio? Você é esse tipo de torcedor ou é aquele Geralmente torcedor os mais... portugueses são, né, cara, assim, né? Eles acompanham muito o Vasco, se dedicam ali ao Vasco, Sim, nesse né? sentido até sou meio decepção. Meu pai sempre foi muito a jogos, me leva desde pequeno. Eu gosto muito, mas de estádio é uma coisa que não vou mentir. Não vou muito, mas acompanho muito. E aí talvez seja mais esse lado mais nerd e tudo mais. Eu gosto muito da política do Vasco. Da gestão ali, né? Da gestão do Vasco. Então, eu apoiei o candidato Júlio Brandt. E aí, eu fui fazer campanha na Porta São Januário. Fui em 2014, 2015, vou lembrar agora. 2017, 2020 agora, no meio das eleições para vereador. Eu fui votar na chapa, fui lá, fiz campanha, fui vestido com a camisa, me envolvo. Eu olho mais o nome dos conselheiros, às vezes, do que do elenco do Vasco. Sim. Até porque o elenco também não tem dado muitas felicidades. Sim, mas eu sou muito preocupado da com... parada. Exatamente, sou muito preocupado com a gestão. Eu acho que a gente não vai ter um bom elenco. Gosta de não vai- gestão, não tem jeito. Até na hora de torcer, ele procura o negócio da gestão, gente. E agora O esse time debate pode da estar SAF. ganhando, que ele vai falar, não, mas a gestão tá péssima, não vai dar certo. É balão japonês. Esse time igual o Adriano na época do Flamengo, aquele da A gente sabia gente, que o time saudade. ia, mas sabia que ele ia durar, né? Não tinha, porque a gente sabia que não tinha gestão, no caso, né? Eu sou sócio proprietário, meu pai comprou o título, me deu pequeno, então sou sócio proprietário, então eu acompanho muito esse lado da gestão. Eu acho que a gente não vai ter um elenco que ganhe se não tiver uma boa gestão. E é onde eu tento colaborar. E em casa, a gestão, como é que é? Organizada também? Você também é organizadinho, você é metódico? É curioso que, do ponto de vista, eu não sou tão metódico quanto eu sou no Olha trabalho. aí. Ele não leva o trabalho pra casa, Renata, entendeu? Isso é levar o trabalho pra casa. Então, entende? até nessa questão de como eu saio muito cedo, chego muito tarde, acaba que a coisa tem pouco tempo para organizar, mas moramos só eu e minha namorada, então nós organizamos juntos. E aí cada um tem sua tarefa, então às vezes eu chego, tem lá as coisas que eu deixei pendente, tem que resolver. E aí ela, poxa, mas- quem é que manda nessa casa? É importante a gente fazer essa pergunta, né? Então, Natália manda mais. Natália manda mais. Aí, Natália, isso Tá com aí. moral. E na hora de ir pro fogão, por exemplo, quem é que vai mais? Você ou Natália? Nenhum dos dois, na verdade. Nenhum dos dois? Mas quando precisa jeito ir, delivery. quando precisa ir, sou eu que vou. Mas a minha aptidão também é muito baixa. Só que a dela é menos ainda. Meu Deus, Natália. Mas ela também tem um ritmo bem pesado aí, advogada como eu. Então também tem um ritmo bem pesado. Então acaba que o delivery é muitas vezes uma opção. Mas nós temos também, a gente tem comida preparada que a gente faz. Temos uma cozinheira que vai lá de 15 dias. Então tá lá, a gente acaba só esquentando. A gente não vai pro fogão, a gente só esquenta a comida. Só a parte esquenta. das vezes. E falando, ô Pedro, falando aqui de parlamento, quais são os projetos de lei? O que tá por vir? O que você imagina que tem de melhoria pra fazer? Quais são os seus ideais aqui dentro? Olha, Dedé, até o meu grande ponto aqui, muitas vezes nós lembramos dos vereadores como pessoas que apresentam projetos de leis, que votam projetos de leis, e é muito importante, mas quem me acompanha sabe que eu dedico 80% do tempo do mandato à fiscalização. Sim. É uma das funções, na minha visão, a principal função do vereador. Nós deveríamos aprovar muito menos projetos de leis. Eu acho essa lógica horrível de vereador, mas quantos projetos de leis você apresentou? Quantos projetos de leis você aprovou? E acaba que a gente fica aprovando dezenas de projetos que não são eficientes, são inconstitucionais, não foram estudados, não foram debatidos. Então, assim, né? não executam. Então, eu não teria problema nenhum. Eu não duvido que eu seja o vereador nessa legislatura que menos apresentou projetos de leis. E pra mim isso é um orgulho, porque o que tem de burocracia, de coisas que a gente fica aprovando, que no fim só atrapalha, pra mim é enorme. Então, eu prefiro focar no outro lado, que é da fiscalização. Então, se eu for perguntar pra mim o que eu tenho hoje no mandato de projeto, são projetos de fiscalização da prefeitura. Então, nós temos algumas coisas encadeadas aí. Ano passado,
Apareci, salvo engano, 5 ou 6 vezes no RJTV. Felizmente, sempre citações positivas de denúncias nossas que foram levadas adiante e deram em alguma denúncia da prefeitura. Então, meus grandes projetos são com a lupa na mão. Porque você acha, falando ainda de lei, muitas leis existem, as pessoas nem sabem também, né? Que existem determinadas leis, né? Até nós aprovamos excesso, aqui na né? Câmara, sei lá, 10 projetos de leis por semana. A ampla maioria das pessoas não sabem. E depois elas não têm eficácia. Aquele obrigado a colocar o cartaz no restaurante dizendo no elevador, na casa de alguém, as medalhas. Acaba que uma parte da população se distancia. Porque são muitos projetos votados, muitos projetos aprovados e eles não vingam. Essa é a dura realidade. Eu prefiro que a gente debata menos projetos, mas projetos que de fato entreguem resultado. E como é que tá sendo esse primeiro mandato, hein? É polêmico, bastante. Mas eu tô gostando muito, de verdade. Tá gostando? Tá gostando muito. Tá te surpreendendo, assim? Você achava que ia ser mais fácil? Você achava que ia ser mais difícil? Não, eu achava que... Os dois, eu achava que algumas coisas seriam mais fáceis. Tipo, isso é tão óbvio, isso todo mundo vai concordar. Sim. E aí não é tão óbvio, as pessoas não concordam. E tem coisas que eu achava que seriam dificílimas e às vezes fluem com uma naturalidade muito maior do que eu imaginava. Então tá sendo um ajuste de expectativas. Às vezes pra cima, às vezes pra baixo. E no caso, vocês, a galera do Novo, né, bate muito na tecla da transparência, né? Vocês trazem muito, né? E a galera acessa o quê? Tudo nas redes sociais, você sempre deixa evidente, quem quiser acompanhar o mandato. É uma maneira até diferente de acompanhar o mandato, né? Inclusive, se alguém entrar agora no meu site, vai ver lá. Eu tenho uma agenda pública, vai ver que às 18 horas de hoje eu estaria aqui gravando podcast. Olha que honra! Vai lá e deixa o like. Deixa, comenta, curte, compartilha. Então, na verdade, o meu Google Agenda do meu celular pessoal, sempre que eu coloco algo no meu Google Agenda, automaticamente ele vai pro site. Então, inclusive, às vezes, tem coisas que eu faço da vida pessoal que eu preciso lembrar de deixar mais discreto lá. Então, se eu marcar um double date no sábado, eu coloco lá e automaticamente vai pra lá, não tem problema. Já aconteceu alguma vez? Não, está lá. Se você for olhar o meu final de semana, vai ter lá assim, jantar com amigos da Natália. Vai estar lá, não tem problema. Mas tá lá na minha agenda pública. Mas isso pública. é que eu falo, isso é que eu chamo de transparência mesmo, né? Transparência em tudo. E no caso, a gente vê muito lance de portal da transparência, vê o governo federal, estadual, prefeituras batendo nessa tecla. Tá rolando mais transparência? Tá tendo essa vontade ou você acha que não? Olha, é uma batalha diária. Acho que algumas pessoas, inclusive muitas vezes a população que acompanha, acha que existe só uma prefeitura, que existe só uma Câmara de Vereadores. Tem pessoas dentro da prefeitura trabalhando por mais transparência e tem pessoas dentro da prefeitura trabalhando por menos transparência. Então é uma batalha diária. Eu acredito que hoje a população cobra mais isso, então acaba que a pauta anda, mas eu já tive vezes que eu tava olhando o portal, olhando notas fiscais que estavam lá e elas sumiram no dia seguinte. Então aí eu tive que cobrar, tive que denunciar. Então, aos trancos e barrancos, vai avançando. É o lance da fiscalização, né, Renata? Exatamente. Entra mais o lance da fiscalização do que lei, né? É outra filosofia de... E não adianta ter uma lei obrigando, e tem várias leis que obrigam, e até por isso eu falo que não adianta a gente ficar apresentando e aprovando vários projetos. Tem várias leis que falam das obrigações de transparência e, no fim, elas não são cumpridas. Sim. Então adianta aprovar mais uma dizendo... Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Tem que ficar fiscalizando o tempo inteiro e denunciando. E aí, você, vereador, que gosta muito de estar lá no seu gabinete, fiscalizando, olhando, é um cara mais realmente fechado ali nesse tipo de trabalho. A gente perguntou muito para alguns vereadores, o Rafael Aloysio Freitas chegou aqui e disse que ele trata muito das questões administrativas, inclusive como é que se monta um gabinete. Aí, conversando com outros vereadores, eles entraram nos detalhes assim, bem simples, digamos. Márcio Santos, não pode faltar chocolate naquele gabinete dele. Aí eu queria saber se existe alguma coisa que não pode faltar no seu gabinete. Um café e chocolatinho, isso é uma grande chocolate verdade. Também gosta? Chocolate também. Então, tem uma loja Americanas aqui perto, aí sempre tem... Não, traz lá uma meia dúzia de Kit Kat, traz uma meia dúzia de bis, traz o chocolate. Deixar a dopamina lá em cima. É cafeína e dopamina, é sempre funciona. Docinho, porque tem muito estresse. E aí você quer encanar em alguma coisa. Gente. Tem aí, que dar se você abre a geladeira não tem um docinho, fala, pô, é uma dificuldade. Então é sempre bom ter um docinho. Então vamos pegar esse gancho, Renata, e abrir o nosso quadro Isso ou Aquilo com o nosso vereador e já perguntar de cara o que ele prefere, café ou chocolate? Café. Já fui direto. Tá eu pensei que fosse demorar um pouquinho. Eu adoro os dois, mas viver sem café é mais difícil. Mas se fosse um cappuccino achocolatado... Aí é uma delícia. Aí une as duas coisas, né? É o melhor dos mundos. Cappuccino ganhou. Dia ou noite? Noite. Noite? Rapaz de 30 anos, né? Agora ainda tem... Tava lá na cadeia. De madrugada. O que você gosta de fazer à noite? Gosto muito de ler, de ver séries, de sair com os amigos. Me dá uma dica de série, vereador. Tô perdidinha sem série.
Eu tô vendo agora uma chamada Faz-me Rir. É uma série de comédia da França. É um humor francês, é meio Mas meio eu gosto, é um humor peculiar. mais ácido, né? É um humor mais ácido, bem mais ácido. Bem mais ácido, inclusive. Bem mais ácido, mas eu gosto justamente disso, gente. Adoro esse humor mais ácido. Mas é um humor... Faz-me rir. Faz muita referência à cultura também, Esse humor né? ácido tá meio perigoso. Tem gente tomando até tapa por aí. Mas Tem. E verão ou inverno, hein, vereador? Inverno. Inverno também. Inverno. Às vezes eu sou um péssimo modelo de carioca. Às vezes tu você vê que eu escolho a noite, eu escolho o inverno. Às Eu vezes... tava fuxicando o seu Instagram, porque isso a gente faz, sabe, vereador? E eu vi Renata fotos Stalker. suas com Natália na praia. Você gosta também de curtir uma prainha? Você tava em São Miguel dos Milagres, lugar maravilhoso, gente. Vamos Ela lá. gosta muito. Curtam essa foto do vereador, que tá linda. Muito obrigado. Ela gosta muito. Ela eu gosto gosta. também, claro, mas eu ela sou que te arrasta, eu sou né? o cara que sugere uma viagem pra serra, que sugere uma viagem pro lugar mais frio, pra ter uma boa gastronomia, pra ter um você tempo é mais muito de sós. refinado. Não, que isso. E ela é a que vira, então a gente intercala. Falou, a minha viagem vou sugerir tal, agora é sua vez de sugerir uma viagem. Aí ela sempre aí sugere vai. uma praia, eu sugiro uma serra. Legal. Ela também gosta de serra, mas como ela sabe que eu vou sugerir na minha vez, aí ela puxa de praia. Esperta, Natália. As mulheres vão dominar esse mundo, E vem gente. cá, churrasquinho ou comida japonesa? Nossa, essa é difícil. Muito, muito, muito difícil. Churrasquinho. Churrasquinho. Churrasquinho de todo mundo, acho Todo que. mundo. Quem que falou comida japonesa? Foi a Foi o- Luísa, né? foi a Luísa. Pior que eu gosto muito também, mas é aquilo. Se hoje tiver que sumir, aí eu prefiro que suma japonês, porque churrasquinho dá pra viver sem. Faz Também sentido. acho. E, bom, criaram o Fiscalizar Leis, eu não vou perguntar. Eu faço questão, fiscalizar. Fiscalizar, então, Fiscalizar. gente. Vamos fiscalizar esse negócio aí. Então, agora Vamos partir pegar também o gancho do Vasco, fazer aquela. Vasco campeão mundial ou um projeto de lei aprovado por unanimidade ou uma fiscalização que deu muito certo, entendeu? Já Vasco que me perdoe, uma fiscalização que deu muito certo. Eu sou clubista, gosto muito do meu clube, mas minha prioridade é o trabalho aqui no mandato. Inclusive porque ele fiscaliza a gestão do Vasco, hein? Atenção, Vasco. Exatamente. Atenção, Vasco. Exatamente. Agora Tem um vamos- olho aí. Tô de olho nessa SAF. Exatamente. Vamos agora pro próximo... Vamos, a gente criou um quadro baseado assim, que tem muita gente que gosta de ficar em cima do muro. A gente fez o descendo do muro. Perfeito. Pra não. É uma palavra só, uma resposta. O papo é reto, sem curva, não é isso, Renato? Correto, não faz curva. Vou te perguntar uma coisa, mas eu não sei nem se você gosta. Escola de samba, você tem uma escola de samba de coração? Natália tem. Natália tem? Então, Salgueiro, vou acompanhá-la. Natália tá Mas demais, deixa eu gente. te fazer uma pergunta pra gente entender. Como é que tá a gestão do Salgueiro? Tá funcionando? Não, Tá eu não em dia? chego a esse ponto de Chegou acompanhar tanto. Mas até desfilei em 2020. Sério? Foi 2020? Foi o ano da... Não, 2019, então. 2019. Já namorava a Natália? Já. Eu não tô lembrando agora, acho que foi 2020, foi pouco antes. Foi exatamente, foi 2020, foi antes da questão Da da pandemia. pandemia começar. Mas ideia da Natália, botamos a camisa, fomos. Foi um dia que teve uma chuva torrencial. Foi no desfile das campeãs. Nossa E aí a gente estava lá Senhora. desfilando, ideia da Natália. Eu comprei uma calça branca, que eu só utilizei uma vez na vida, porque depois ela virou marrom. Porque o meu cinto, de tanta chuva, desceu a tinta, eu tive que levar pra tinturaria, virou uma calça marrom. Natália meio que te tira da sua linha de da zona de conforto. Da zona de conforto, conforto, exatamente. né? É a outra metade da laranja. Poxa, que lindo isso, gente. Que legal. Você tem um bairro predileto? Tenho, Benfica por causa da Cadeg. Porque eu gostaria de dizer um lugar, que é a Cadeg, então eu vou dizer o bairro de Benfica. Show de bola. Comida preferida. Comida preferida. Carne, um churrasco. Não, mas monta esse prato aí pra gente. É a sua última refeição. O que tem que ter ali? Só o churrasquinho, só a carninha? Não, tem que ter uma farofa e vinagrete. Meu Deus. Farofa, vinagrete, a carne tá resolvido. Fico feliz no churrasco, de início ao fim com isso. Gente, é impressionante. Todo mundo fala de comida aqui, eu começo a salivar com fome. Se tiver um pão de alho, também é muito bem-vindo. Ai, Mas gente, um pão de alho. não tenho grandes exigências. A gente não tá exigindo muita coisa, não, gente. Traz qualquer coisa, uma picanha aí fatiada, um negocinho. Gordura com gordura ou sem gordura? Com um pouquinho de gordura. Um pouquinho de gordura pra dar um sabor, Pra né? dar um sabor. Mas muito também fica enjoativo. Muito fica ruim. Um ídolo. Um ídolo. Pode ser de qualquer área. Qualquer esfera. É. Gustavo Franco, o idealizador do Plano Real. Eu tenho no meu gabinete uma nota de R$1, já tá fora de circulação, então não é crime, que eu vou dizer aqui agora. Uma nota de R$1 assinada pelo Gustavo Franco de quando ele era presidente do Banco Central. Você então tem? a nota tem a Você nota. tem? Tenho, tá lá emoldurada no meu É, gabinete. porque o real foi incrível, né, cara? É o fim da inflação. Mudou a vida de O todo real mundo, mudou a vida gente. de todo mundo, foi Realmente. incrível.
Eu lembro que a gente viajava um por um, né? Eu vou até corrigir, porque senão outros economistas ficaram chateados comigo. Não idealizador, mas uma das grandes referências do Plano Real. Tá vendo como ele é certinho, gente? Ele não pode... Ele tem que dar exatamente o crédito certo. E o Gustavo... Ele mesmo se fiscaliza, não tem como. É uma autofiscalização. Autofiscalização. Se não se autofiscalizar, então... E eu tenho muito orgulho de ter tido o voto do Gustavo, que declarou pra mim, gravou um vídeo. Olha, que legal, cara. Um dos maiores economistas aí da história do país, pra mim, é um orgulho enorme. Poxa, que bacana. E uma música? Uma música... Nossa, essa é difícil. Essa é difícil. Vai ser... É uma que repercute sempre nos grupos, mas que eu gosto muito, que é Faroeste Caboclo. Aquela enorme. Sim. E quando você passa a letra, passa, mas eu adoro. Essa tem que escutar hoje em dia, com essa velocidade de informação, no 2x. No 2x, Não quer arriscar, não, um pedacinho aqui da letra pra gente? A gente acompanha, a gente costuma eu acompanhar. sou muito ruim de lembrar. Todo mundo é ruim de lembrar música aqui. A gente tenta, mas o meu diretor me pede as coisas, mas ele não tá aqui cantando. Quer fazer um... Vamos lá, eu preciso dessa música porque eu não sei cantar ela. O diretor tá dando a dica. Não tinha meia do tal João de Santo Cristo. Vai? Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Vai, vereador. Eu sou meu time. Cantar pra mim. Se dependesse da fiscalização musical... Renato, ele tá só fiscalizando você cantando e não virou a cadeira, entendeu? Então perdemos, entendeu? Nessa, perdemos. Realmente, não deu pra mim. Mas agora, pra fechar, um sonho. Não, vamos na qualidade primeiro. Vamos falar. Boa. Primeiro, uma paixão. Qual é a sua paixão? A cidade do Rio de Janeiro. É uma só, né? Uma só. A cidade do Rio de Janeiro, ponto, acabou. Agradecer demais, né? O tempo do vereador, certeza, o carinho aqui porque, com a gente. Gente, tem trabalho. Tem. Trabalho é o que não falta nessa Câmara de Vereadores. Ele botou lá na agenda dele do Google, sim, tá lá. agenda, e tem outras agendas aí que ele precisa cumprir, a gente vai liberar ele. E quando a gente disser pra ele que o dia certo da entrevista, ele vai botar na agenda dele pra galera entrar dia tal, tem minha entrevista em tal lugar. Exatamente, ajuda sempre a divulgar a gente, isso aí, hein, vamos divulgar. vereador? Mas, gente, olha só, essa conversa termina aqui, mas você pode rever esse e outros bate-papos no canal da Rio TV Câmara no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o trabalho que o Pedro e os outros 50 vereadores da Câmara têm realizado, é só acessar câmara.rio ou as nossas redes sociais em @CâmaraRio. Muito bem, ficamos por aqui. A gente volta na semana que vem com mais o Rio Tá On, podcast mais carioca do Rio de Janeiro. Pedrão, obrigado. Tamo junto. Fica aqui com a gente. Tchau. Valeu. Obrigado.